Considere a seguinte situação hipotética. Guardox estava em patrulhamento preventivo pelo centro de uma cidade do interior de São Paulo, quando ele fez um ponto de parada pelo centro e foi até uma lanchonete comprar um salgado. Aproveitando-se do descuido de Guardox, Zé Droguinha se aproxima da viatura e observa que a mesma está destrancada. Aproveitando-se então desse descuido, o Zé Droguinha se apropria da viatura, subtrai ela e leva ela para outro estado, o estado vizinho, Minas Gerais. Quando o Guardox retorna até o local, ele verifica então que ali não está mais a viatura e fica a ver navios. Pessoal, eu quero saber o seguinte: nesse caso hipotético, qual foi o delito praticado, se houve um delito ou se foi apenas uma infração administrativa do Guardox, e qual o delito praticado pelo Zé Droguinha? Enquanto você vai pensando aí, clica no botão gostei, se inscreve no canal e eu vou fazer um desafio para vocês. Já agora, antes de eu falar a resposta, eu quero que você vá nos comentários e coloque qual foi a conduta, o crime, ou se foi só infração administrativa do Guardox, e qual foi então o crime praticado pelo Zé Droguinha, que transportou a viatura com sucesso até o estado de Minas Gerais. Na lata, sim, sem ver a resposta, já desce lá e comenta pra gente. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então se você respondeu peculato culposo para o Guardox, você acertou. E se você respondeu furto qualificado para o Zé Droguinha, você também acertou. Vou explicar para vocês agora o porquê do peculato culposo e o porquê do furto qualificado. Primeira coisa que vocês têm que saber, pessoal, é em relação ao crime quando ele é culposo. O que é um crime culposo, pessoal? É quando o ato ilícito é praticado sem a intenção. Então, para o crime ser culposo, não pode haver a intenção. É importante ressaltar também que todos os crimes culposos, eles estão devidamente tipificados no Código Penal. Então, se você for lá no artigo 312 do Código Penal, você vai observar que tem um delito chamado peculato culposo. Então, todos os crimes culposos vai ter que estar a figura culposa descrita no Código Penal. E para um crime ser culposo, ele é praticado sem intenção, com uma conduta imprudente, negligente ou ainda imperícia. Se o agente pratica uma dessas condutas, imprudente, negligente ou imperícia, nós estaremos diante de um crime culposo. O crime do peculato culposo especificamente. Antes da gente chegar no peculato culposo, é importante vocês entenderem o delito de peculato, que está lá no artigo 312 caput do Código Penal. Lá no 312 caput, pessoal, fala o seguinte: o funcionário que se apropria, peculato, apropriação de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desvia, é o chamado peculato desvio, ok? Em proveito próprio ou alheio. E nós temos uma terceira figura ainda, que é o peculato furto, que é quando o funcionário ele não tem a posse, mas ele se utiliza do cargo para subtrair aquele dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Então, essa figura aqui, 312, é a do peculato. Ó, Marcos, mas nesse caso ele não se apropriou, nem desviou, nem furtou. Exatamente. Aí que nós temos lá no parágrafo 2º do artigo 312, se o funcionário ele concorre culposamente para o crime de outrem, ou seja, se ele age com imprudência, negligência ou imperícia. Então, se algum desses casos, por causa de uma imprudência dele, de uma negligência dele ou de uma imperícia dele, ele concorre para que outra pessoa se aproprie, desvie ou furte, nesse caso nós estaremos diante da figura do peculato culposo. Qual que é a pena do peculato culposo? Detenção. É punido com detenção de 3 meses a 1 ano. É um delito aí de menor potencial ofensivo. Beleza, pessoal? É importante vocês conseguirem também diferenciar uma conduta imprudente, negligente ou imperita. Nem sempre vai ser
tão nítido assim essa diferenciação? Eu diria o seguinte, pessoal, na imperícia, a pessoa faz sem ter a habilidade necessária para aquilo. No nosso caso aqui, a gente não pode considerar que foi uma imperícia. Ficaria mais entre a imprudência e a negligência. Na imprudência, a pessoa faz sem o devido cuidado, ou seja, ele fez um patrulhamento preventivo sem o devido cuidado. E na negligência, é aquela atitude omissiva. O agente deixa de fazer algo que seguramente deveria fazer, ou seja, seguramente ele tinha que ter trancado a viatura quando desceu dela. Então aqui nós estamos diante do peculato culposo. Então não é uma mera infração administrativa, lembrando que a responsabilidade administrativa ela é independente da criminal. Então nesse caso em concreto, ele pode responder tanto criminalmente por peculato culposo, como administrativamente na corregedoria. Outra coisa que a gente tem que saber também no peculato culposo, que é uma benesse para o servidor. Nesse caso aqui, no parágrafo 3º do 312, ele diz o seguinte, que nesse caso, se o funcionário repara o dano, se ele repara antes da sentença irrecorrível, nós teremos o quê? Uma extinção da punibilidade. Então vamos pensar nesse nosso caso concreto. Vamos supor que esse veículo custasse lá R$42 mil. Se ele por conta própria, antes da sentença final, repara o dano, nós temos a extinção da punibilidade do agente, ele não será punido. Ah, ele não reparou antes, ele reparou depois. Se ele reparou depois, nós teremos o quê? Uma diminuição de pena. De quanto, Marcos? De metade. Então nós temos todos esses institutos no peculato culposo, e esse é um bom exemplo que pode cair na sua prova. Agora, virando a página, vamos falar um pouquinho da conduta do Zé Droguinha. Por que furto qualificado, Marcos? Primeiro vamos entender o que é furto. O furto é quando a pessoa subtrai para si ou para outro, coisa alheia móvel. Lembrando que no furto nós não temos violência e nem grave ameaça, porque senão seria um roubo. No furto qualificado, lá no artigo 155 do Código Penal, no seu parágrafo 5º, ele diz o seguinte, que a pena vai para reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor, que vá para outro estado ou até para o exterior. Ah, Marcos, mas vamos supor que nesse caso em tela ele não conseguiu chegar até o estado de Minas Gerais, ele foi interceptado ainda em São Paulo. O que vale é a intenção. Se o veículo seria transportado para outro estado, mesmo que não foi, ele vai responder pelo furto qualificado. Beleza, pessoal? A nossa questãozinha de hoje foi essa. Se você gostou desse formato de vídeo, não esquece, deixa nos comentários, se inscreve no canal, que eu vou trazer mais para vocês no decorrer dos próximos dias e semanas. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.